Localizado nas reservas de petróleo da Península Arábica, os Emirados Árabes Unidos representam uma nação repleta de magnatas do petróleo e suas vastas riquezas. A ostentação está presente em todos os cantos, com brinquedos luxuosos, hotéis imensos e arranha-céus intermináveis, cada um deles avaliado em milhões de dólares e espetaculares à sua maneira. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, os Emirados Árabes Unidos abrigam as pessoas mais ricas do mundo. Este estado, estabelecido em 1971 pela União de 7 Emirados, é conhecido desde 1972 como o País dos Emirados. Antes disso, por muitos anos, estava sob a tutela da Grã-Bretanha, buscando formar sua própria identidade. A principal fonte de renda para os habitantes ricos do país é derivada das empresas de petróleo. Com uma receita anual que ultrapassa os 400 bilhões de dólares, mais de 70% desse montante provém das vendas de petróleo. Além disso, cidades mundialmente reconhecidas como Dubai têm aberto as portas para o turismo de luxo. Muitos turistas são atraídos pelos Emirados Árabes Unidos, principalmente devido a cidades movimentadas e populares como Dubai. Apesar de não aderirem estritamente às leis da Civil Law em termos de administração, o país é regido por um sistema que combina a lei civil e a lei da cidade. Quando se trata de dimensões territoriais, os Emirados Árabes Unidos são notavelmente pequenos, com uma área de apenas 83 mil quilômetros quadrados e uma população de 10 milhões de pessoas. No mapa, é possível observar que esses 7 Emirados fazem fronteira a leste com o Omã e ao sul e oeste com a Arábia Saudita, além de terem uma costa no Golfo de Omã. Destacam-se como uma das poucas zonas de trânsito aéreo no mundo, liderando na aviação, inclusive com suas próprias marcas. Voos diretos de São Paulo para Dubai ocorrem quase que diariamente. Claro, se tiver condições de pagar quase 10 mil reais numa passagem de ida e volta, mas também tem opções mais econômicas fazendo escala em outros países, chegando a pagar a metade do preço. No entanto, é crucial mencionar que para visitar os Emirados Árabes e vivenciar o estilo de vida luxuoso, brasileiros, portugueses e angolanos não precisam de visto para entrar. Ao explorar brevemente a história dos Emirados Árabes Unidos, vale ressaltar que essa região já era habitada desde os anos 3000 a.C., tornando-se um ponto de comércio crucial devido à sua localização geográfica. Durante a disseminação do Islã, toda a Península Arábica foi incorporada às terras islâmicas, passando por controle de vários estados, incluindo o Império Otomano, ao longo dos séculos. No entanto, até a descoberta do petróleo por volta de 1958, os Emirados Árabes Unidos não eram um foco de atenção global, subsistindo principalmente da pesca e enfrentando crises econômicas constantes. A descoberta do petróleo transformou drasticamente a situação, impulsionando o país do anonimato para o cenário global. Desde então, a prosperidade alcançada permitiu que os habitantes, muitos dos quais são filhos de empresários ricos, investissem em negócios relacionados ao petróleo, solidificando a posição do país como um dos mais ricos do mundo. Embora nem todos possuam fortunas bilionárias, há também aqueles que, posteriormente à descoberta do petróleo, encontraram oportunidades de emprego em locais renomados como Dubai. A vida para a população comum nesse país apresenta contrastes marcantes. Por exemplo, a renda per capita anual é de cerca de 70 mil dólares americanos, o equivalente a aproximadamente 6 mil dólares por mês. Entretanto, aqueles que desempenham funções como operários de construção em Dubai dificilmente alcançam esses níveis de remuneração. Há alegações de que o país negligencia consideravelmente a proteção dos direitos dos trabalhadores, submetendo a classe trabalhadora a condições que se assemelham à escravidão. O contingente de trabalhadores em Dubai geralmente é composto por comunidades carentes de países como Bangladesh, Índia e diversas nações do Oriente Médio. Esses trabalhadores da construção civil, ávidos por oportunidades de emprego, migram com esperanças para os países em desenvolvimento do mundo árabe. No entanto, centenas deles perdem a vida durante a construção desses edifícios. O idioma predominante no país é o árabe, mas isso tem um significado simbólico, pois a maioria dos negócios na área comercial é conduzida em inglês. Adicionalmente, devido ao grande influxo de imigrantes, seja de forma legal ou ilegal,
É comum testemunhar paquistaneses e indianos conversando em seus próprios idiomas enquanto se caminha pelas ruas. Apesar das diferenças linguísticas, há um fator unificador entre os imigrantes e a população local. A esmagadora maioria da população nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 90%, segue o Islã e o muçulmanismo. Consequentemente, as pessoas que escolhem viver nesse país geralmente provêm de nações com estreitos laços com o Islã, consolidando a homogeneidade religiosa na região. Ademais, para aqueles que residem no país como imigrantes por pelo menos 2 décadas e mantêm um registro limpo, é possível obter a cidadania. Este é frequentemente o maior anseio dos imigrantes, pois a falta de cidadania os priva de diversos benefícios em termos de status social e direitos, relegando-os a uma posição de cidadãos de segunda ou terceira classe. As leis no país refletem uma estrutura autoritária e não libertária. A mídia, por exemplo, está inteiramente sob controle do governo, não permitindo críticas aos Emirados Árabes Unidos ou discussões sobre falhas administrativas nas agências de notícias locais. Mesmo programas de televisão, séries e entretenimento devem aderir às rigorosas regras legais. Atos como beijar ou abraçar em público são proibidos, assim como comer em público durante o mês do Ramadã, independentemente da religião. Além do mais, existem restrições quanto à fotografia em determinados locais. Fotografar edifícios do governo, bases militares ou embaixadas e compartilhar nas redes sociais pode resultar em problemas legais. Da mesma forma, se não for casado e viajar para qualquer emirado dos Emirados Árabes Unidos com sua namorada, compartilhar um quarto de hotel não é permitido. Ao analisar mais a fundo a vida em Dubai, um dos maiores desafios para os residentes nos Emirados Árabes Unidos é o calor extremo ao longo de todo o ano. Isso se deve às temperaturas que raramente caem abaixo de 40 graus Celsius durante o verão, levando as pessoas a evitar ao máximo sair de casa durante o dia para escapar do calor, contando com aparelhos de ar-condicionado para amenizar a situação. Se você planeja buscar emprego em Dubai, é fundamental ajustar o ar-condicionado no local onde ficará hospedado. O país não segue um sistema de salário mínimo e as ocupações de menor remuneração envolvem principalmente garçons e trabalhadores da construção civil. Enquanto um garçom médio pode ganhar em torno de $2.500, os trabalhadores da construção civil têm um rendimento mensal de aproximadamente $3.000. Embora esses valores possam parecer atrativos em comparação com a média global, os custos de vida, incluindo aluguel, são consideravelmente elevados, o que pode impactar significativamente a vida a longo prazo. Para um estrangeiro iniciar uma nova vida em Dubai e mantê-la é uma empreitada financeiramente desafiadora. Trabalhar como operário sob o intenso calor da região pode tornar a vida monótona. Assim, se a escolha for atuar como operário, a opção pode se restringir a uma vida frugal, direcionando parte dos ganhos para a família. Uma decisão que pode parecer lógica a curto prazo. Por outro lado, profissionais especializados em suas áreas podem buscar empregos bem remunerados em grandes empresas, podendo atingir salários na faixa de $7 a $8.000. Geralmente, esses salários mais elevados são alcançados por europeus, americanos e canadenses, enquanto filipinos e paquistaneses, em sua maioria, ocupam posições mais diversas. Essa disparidade também gera segregação na sociedade. Ao frequentar restaurantes sofisticados ou lojas de alto padrão em Dubai, a experiência do tratamento recebido está diretamente relacionada à aparência financeira. A população ocidental, mais envolvida em assuntos financeiros, goza de maior respeito e status. No entanto, essa realidade não se resume apenas a exibicionismo. Ela se estende à influência da lei. Em conflitos entre um trabalhador e um árabe abastado, a lei geralmente favorece o mais rico, independentemente da justiça da situação. Isso implica que indivíduos desqualificados e economicamente desfavorecidos têm poucas chances contra os ricos nos Emirados Árabes. Portanto, se a nacionalidade indicada no seu passaporte for de Bangladesh, Paquistão ou Filipinas, você enfrentará desvantagens perante os árabes ricos, provavelmente exercendo ocupações árduas por salários modestos, enquanto envia uma parte ínfima de seus ganhos de volta para seus familiares no país de origem. Apesar da tristeza dessa situação, há certos aspectos positivos para esses trabalhadores. Devido à expressiva migração para o país,
é possível encontrar restaurantes e estabelecimentos comerciais típicos do sul da Ásia em quase todos os lugares nos Emirados Árabes. Isso possibilita que esses trabalhadores desfrutem de refeições de sua própria cultura e mantenham contato com compatriotas. Contudo, ganhar dinheiro na região apresenta uma vantagem considerável. Os salários são recebidos integralmente, sem a necessidade de pagar impostos ao governo, pelo menos aparentemente. Embora não haja deduções diretas dos salários ao adquirir produtos como alimentos e tecnologia, o custo é significativamente mais elevado em comparação com o restante do mundo. É evidente que a decisão de residir em um país não é influenciada exclusivamente por considerações econômicas. A necessidade de respeitar e adaptar-se às normas e leis do país árabe também é crucial. Além disso, se você aprecia áreas verdes, destinos como Dubai e os Emirados Árabes Unidos podem não ser atraentes, já que suas cidades são dominadas por arranha-céus de concreto, proporcionando uma atmosfera predominantemente cinza quando vistas de cima. Embora a experiência de um safari no deserto possa ser uma fonte de felicidade, é importante notar que o custo de uma viagem ao deserto do Saara, no Marrocos, difere significativamente do custo em Dubai. Existe também uma sensação peculiar associada a Dubai. Ao percorrer as ruas da cidade, percebe-se uma ausência notável de vida. Os carros de luxo, pessoas vestindo roupas caríssimas e suítes reais em hotéis transmitem a sensação de que a vida ali é construída exclusivamente com base no poder financeiro. Em outras palavras, a probabilidade de escolher viver nessas cidades diminui consideravelmente quando se alcança um certo nível de prosperidade. A maioria das pessoas que se desloca para esses países o faz temporariamente, com propósitos específicos nos setores de indústria e petróleo. Antes da descoberta do petróleo, essas terras eram naturalmente mais belas e intocadas. A introdução do dinheiro artificial alterou essa paisagem, fazendo com que toda a beleza natural desaparecesse. A falta de estabelecimento de amizades duradouras entre residentes de longa data em Dubai reflete a estrutura temporária da sociedade, predominantemente composta por indivíduos que se mudam para os Emirados Árabes Unidos por razões específicas. Apesar disso, os Emirados Árabes Unidos figuram hoje entre os países mais seguros do mundo, destacando-se pela eficácia de seus serviços e infraestrutura. Considerando a perspectiva de uma metrópole desenvolvida, cidades como Dubai estão no mesmo patamar que Nova York, sendo consideradas entre as mais desenvolvidas globalmente. Para aqueles que buscam segurança financeira, os Emirados Árabes Unidos são uma escolha atraente. Há, no entanto, mitos equivocados sobre o país, como a ideia de que o consumo de álcool é proibido, quando, na realidade, é bastante comum. O mesmo se aplica à presença de restaurantes que oferecem pratos com carne de porco, e as mulheres não são exclusivamente vistas com vestimentas totalmente cobertas. O país também é um destino turístico, com a presença frequente de mulheres ocidentais desfrutando das praias e atividades de lazer como em países ocidentais comuns. Além disso, os Emirados Árabes abrigam os maiores shoppings do mundo, nos quais uma variedade de atividades é permitida. Em resumo, Dubai e os Emirados Árabes Unidos não são ideais para aqueles com renda comum que desejam uma estadia prolongada. Trata-se de uma região que atrai principalmente os ultra-ricos, proporcionando uma coexistência luxuosa em cidades voltadas para a elite árabe. Para aqueles menos mortais, a principal atividade prazerosa é explorar os numerosos shoppings e tirar fotos diante de hotéis luxuosos para postar no Instagram. Então, o que acha dos Emirados Árabes? Tem vontade de conhecer? Conte aí abaixo. Agradeço por ter ficado até o final. Veja esse vídeo que aparece na sua tela. Você vai ficar chocado. Te aguardo lá.